Para essa aula e para as próximas aulas, nós precisaremos de uma ferramenta que nem sempre vem por padrão como o Docker. Essa ferramenta é chamada Docker Compose, tá? Se você não tem essa ferramenta, você pode testar utilizando o comando docker-compose na sua máquina. Se ela não estiver disponível, você pode fazer o seguinte: entrar em github.com/docker/compose, clicar em Releases e baixar o executável, tá, do Docker Compose para a sua distribuição, para o seu sistema operacional. Tem para todos os sistemas operacionais, ok? Então, considerando que você já tem o Docker Compose, é hora da gente começar a realmente definir os nossos serviços e nessa primeira etapa a gente vai falar sobre o desenvolvimento Vue.js, depois a gente vai voltar para o desenvolvimento Laravel, justamente porque tem mais serviços rodando no back-end do que no front-end, então vamos começar pelo exemplo mais simples, ok? Então, vamos lá. Se eu entrar aqui na documentação e entrar aqui no final dessa documentação, você vai ver que existe um Docker Compose.yml para os projetos Vue.js, ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui dentro do site Notícias, né? Eu tenho o nosso diretório SPA, que é o nosso projeto Vue.js, porém, a gente não tem ainda as dependências do Node instalada. A gente poderia criar um alias para o npm, instalar, mas a gente já vai fazer como a gente vai utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, eu vou copiar esses dados aqui, porque a gente vai utilizar como base para poder criar o nosso, tá? E vou abrir esse nosso diretório no Sublime. Vejam que é um projeto Vue que eu acabei de criar, não tem absolutamente nada de diferente, a única coisa que a gente ainda não tem as dependências instaladas. A gente pode começar criando um novo arquivo. Vou colocar aqui, vou salvar esse arquivo antes de copiar, vamos colocar como docker compose.yml. É o exemplo que o Docker, o executável Docker Compose reconhece esse arquivo, tá? Então eu vou colar ele aqui, aquilo que a gente tinha copiado lá da documentação. A versão 2 é sobre a sintaxe que a gente está definindo, e a gente tem aqui uma chave, você provavelmente conhece a YAML, né? A gente tem os serviços. Então, para desenvolvimento Vue.js é bem simples. A gente só precisaria de um serviço, que é o servidor dev, que basicamente, esse exemplo aqui até está errado, né? A gente não precisa ser node build dev server, a gente pode rodar só npm build, run dev. Não é isso que o Vue.js fala para a gente quando a gente cria o projeto, ok? Então, vamos lá. E depois eu vou atualizar na documentação. Isso aqui já vai vir como padrão corretamente, mas eu vou explicar para vocês. Então, a gente está definindo dois serviços. Eu posso até minificar esses dois aqui para ficar mais fácil de você entender. O primeiro serviço é dev, que vai rodar o servidor de desenvolvimento com live reload, etc. E o production server é mais como preview server, né? Vamos colocar esse nome como preview para poder ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, quando a gente buildar o nosso código, como a gente colocaria em produção, a gente usa o Nginx, tá? A gente está utilizando uma imagem que nem é do Ambiental, mas é só como para a gente poder pré-visualizar. E linkando a pasta dist do diretório do Nginx. Bem simples, a gente vai poder ver esse resultado na porta 9090, ok? E o dev, basicamente, ele roda a imagem Node versão 6. Aqui está como nome de Sandbox View Dev, mas a gente pode colocar aqui, como o nosso projeto era notícias, então vamos colocar aqui como notícias dev. Você pode escolher o nome do container, não importa. O que importa mesmo é o nome do serviço, e o nome do serviço aqui está como dev, tá? Então, ele linka o diretório atual e expõe a porta 8080. Você não precisa se preocupar muito. O que mais importante você fazer quando você copia esse exemplo é só mudar o nome dos containers, no caso do desenvolvimento Vue.js, tá? Então, o que a gente vai fazer? O nosso servidor de desenvolvimento vai ficar na porta 8080 e o nosso servidor de preview de produção vai ficar na porta 9090. Vou salvar esse arquivo, vou voltar no terminal e o que a gente precisava fazer? A gente poderia fazer um Docker Compose API, que subiria esses serviços. Porém, o nosso serviço de dev, o npm run dev, precisa do npm install antes. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de a gente rodar o comando Docker Compose API, a gente vai rodar o comando Docker Compose Run, e dev é o nome do nosso serviço, tá? Então, qual que é a sintaxe aqui? Então, rapidamente para explicar para vocês o Docker Compose, tá?
a gente poderia fazer um app para poder subir os serviços, down para descer os serviços, a gente vai fazer daqui a pouco, mas existe um outro comando, que é o comando run, que roda um serviço específico e um comando que você queira rodar, tá? Pode ser basicamente qualquer coisa dentro do container. Então, qual é o nome do nosso serviço? Vamos substituir aqui as variáveis. O nome do nosso serviço é dev, porque a gente definiu aqui dentro. E o comando que a gente quer rodar é o npm install, tá? Então, para você não precisar ficar se lembrando disso toda hora, a gente poderia fazer de uma outra forma ainda. A gente poderia definir um alias, né? Vamos rodar aqui para poder instalar. Você poderia fazer um alias npm, é igual a essa parte toda aqui. Depois você rodaria npm como se estivesse rodando localmente. Mas não é nada complicado de se lembrar dessa sintaxe também, tá? É bem tranquilo. Então ele vai demorar um pouquinho para poder instalar as dependências. Feito isso, a gente vai subir os nossos serviços. Ok, concluída a instalação das dependências, vou voltar aqui no Sublime para mostrar para vocês que a pasta Node Modules foi criada com sucesso, com as nossas dependências, foi tudo instalado e a gente pode rodar. Então vejam que quando a gente não precisa rodar cada serviço desses independentemente, a gente vai subir todos de uma vez, todos os dois de uma vez, através do comando docker compose app. Vamos ver o que isso vai fazer. Vejam o que ele vai falar. Ele vai criar a Sandbox Preview Server, que foi o nome que a gente criou, né? Mas, na verdade, eu esqueci de renomear. Foi um erro grave que você não deve cometer. Eu vou cancelar isso aqui. Vou voltar aqui no nosso exemplo e vejam que aqui eu coloquei como notícias dev, né? E aqui eu esqueci de renomear. Vamos colocar aqui como notícias preview ou preview server. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Só que se você colocar o nome de outro projeto, ele pode dar conflito. E assim como os volumes que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, eu renomeei, vou limpar aqui o nosso terminal para vocês verem melhor, para fazer o Docker Compose App. Vejam que ele vai me mostrar muita coisa. Ó, ele está recriando um servidor, notícias dev, notícias preview. O notícias dev ele vai me mostrar o log de todos os serviços aqui para mim, né? Então vejam que o notícias dev está falando que está escutando a porta 8080. Claro que a gente mapeou a porta 8080 também para a porta 8080, e é por isso que agora eu posso ir em localhost 8080 e vejam que o nosso projeto SPA aqui está. Só que ele está rodando mesmo dentro do Docker. Se eu entrar aqui no em outra aba do terminal, fazer um Docker PS, vejam o que vai acontecer. Ele está mostrando para a gente aqui que ele está rodando o ambiente Node com o comando npm run dev, né? E ele está rodando também o Nginx -g, né? Que é um comando do Nginx. E o nome desse container, qual que é? Notícias preview e notícias dev, tá? Então, o que acontece? O que a gente vai fazer agora? Se eu voltar aqui no meu terminal, vou editar qualquer coisa, vamos colocar aqui em source, app.view, vamos colocar aqui, em vez de bem-vindo, vamos colocar Vue.js rocks. Vou salvar esse arquivo, voltar no navegador. Vejam que automaticamente ele atualizou. O Live Reload continua funcionando da mesma forma. Só que ele está rodando containerizado, ou seja, ele está dentro de um container Docker. E esse serviço, agora que a gente já fez isso, você poderia commitar esse projeto. E a única coisa que o outro desenvolvedor precisaria fazer é um git clone para clonar o projeto e Docker Compose Run npm install e Docker Compose App. Então, só com esses comandos, você garante que todos os desenvolvedores estão exatamente rodando os mesmos serviços, nas mesmas versões, etc. Ok? Só que, agora a gente tem um outro impasse. Se a gente entrar aqui em 9090, que é o preview, que vai ser criado, né? Vejam que ele me deu um forbidden. Se eu voltar aqui para vocês no Sublime, mostrar para vocês na pasta dist, não tem nada. Por que não tem nada? Porque a gente tem que compilar o projeto para distribuição. Então, existe o comando dev, que é o que a gente está utilizando, e existe o comando build. Então, vou colocar o seguinte. Vou colocar aqui no novo terminal, né? Deixa eu entrar aqui em cd2 code notícias SPA, que é o diretório que a gente estava trabalhando, e a gente vai fazer o seguinte: Docker Compose Run Dev npm
build, para a gente criar a versão de distribuição. Para a gente não esquecer, para ficar complicado de rodar esse comando, a gente pode fazer o seguinte: alias npm vai ser igual ao quê? O alias npm é igual a docker compose run dev, que é o nome do serviço, comando npm. E agora a gente pode simplesmente fazer npm run build. Ele vai fazer o build do nosso projeto. Vejam que ele terminou. A gente pode voltar aqui no nosso servidor 9090. Ele está colocando para a gente aqui a versão do diretório dist. Se eu voltar aqui para vocês, vejam que ele realmente criou o nosso projeto buildado aqui dentro de dist. E é isso. Basicamente, você pode começar a trabalhar. Como eu havia falado, para outros desenvolvedores agora, depois dessa parte inicial, que é mais complexa, que você tem que criar o Docker Compose, etc. Depois disso, fica muito simples. E por que fica muito simples? Porque você vai comitar esse projeto com o arquivo Docker Compose já incluso, e tudo que os outros desenvolvedores do projeto vão precisar fazer é rodar o comando Docker Compose app, Docker Compose down ou Docker Compose run para poder rodar o npm, etc. Ok? Vejam o que acontece. Tanto notícias dev quanto notícias preview, eles jogam um log aqui na tela à medida que vai acontecendo. Então, vou alterar um arquivo aqui, só para mostrar para vocês. Vou alterar o app.view novamente, colocar mais, sei lá, algumas exclamações. Se eu salvar esse arquivo, veja o que vai acontecer. Automaticamente eu vou ter aqui no meu console, né, que o container notícias dev está me mostrando algo, no caso que ele está fazendo o build, né? Então, o que acontece? Se eu colocar Ctrl C, é tudo que eu preciso para poder parar. Esse serviço não está mais rodando, eu não preciso mais trabalhar nele, eu não tenho mais nada rodando. Então, a única coisa que eu tenho é um pequeno espaço em disco sendo ocupado pelas imagens, porque os containers podem ser removidos também. Vamos fazer aqui, ó, Docker Compose down, ele acaba de remover os containers, tá? Então não existe mais o container. Então o ambiente está lá pronto para ser usado, mas ao mesmo tempo nem espaço em disco dessas imagens, desses containers adicionais ele está utilizando, tá? Então essa é uma das grandes vantagens e praticidades de se trabalhar com Docker. O que a gente pode fazer? Se você não quer toda essa verbosidade, você não quer ficar vendo aqui no seu terminal o que está rodando, o que não está rodando, você pode fazer o seguinte, deixa eu limpar aqui, né? A gente pode fazer o Docker Compose app para subir os serviços com a opção "-d", que é o modo daemon, ou seja, ele vai subir o serviço, mas não vai ficar te mostrando nada na tela. Então o terminal volta a ficar livre, os serviços estão rodando, vejam aqui que a gente continua podendo executar. Se você rodar Docker Compose, vejam que existem vários outros comandos que você pode utilizar também. Um deles é o PS, ou seja, ele vai te mostrar os containers rodando, ok? Então vamos fazer o seguinte, quer parar? A gente não quer mais isso rodando? Docker Compose down. É extremamente simples uma vez que você está setado, ok? Bom, basicamente era esse o fluxo, né, que você pode trabalhar agora com Vue.js, fazer o seu código normalmente, você vai ter o servidor unificado, né, para poder fazer as visualizações daquilo que você está desenvolvendo e automaticamente também criar aqui no diretório dist uma prévia do que vai para a produção, tá? Na próxima aula a gente vai mostrar como que é o fluxo para trabalhar com Laravel. E depois disso, num momento posterior, a gente vai mostrar como jogar isso na produção, como buildar utilizando as mesmas imagens também. É isso aí.